noite. Quando nós começamos a planejar essa série de mensagens, nós chegamos a essa mensagem que nós vamos falar hoje, que é sobre santidade na família. E o Roger escolheu o tema sintonia, uma família sem ruídos. E eu brinco que ele, sendo muito mais velho que eu, sempre teve esse problema de sintonia nos rádios em casa, né? Aquela coisa assim de virar o botão lá até acertar a sintonia, fica aquele ruído. Então nós queremos tratar desse assunto de sintonia, e especialmente hoje, santidade. Eu escrevi santidade da família, mas é verdade, santidade na família. E a primeira coisa que eu quero perguntar para vocês, já me acusaram de bullying contra a família Santos, mas não é não, tá? O que vem à sua mente quando você pensa em santo? Em geral, se você é um pouquinho como eu, você vai lembrar daqueles quadros da Idade Média, que os santos eram aquelas pessoas assim, olhando para o nada, com aquela cara meio de bobo, assim, com uma auréola na cabeça. Não estou falando da família aqui, estou falando, né, dos santos representados nos quadros da Idade Média. Em geral eram pessoas, assim, na minha cabeça eram sempre pessoas que usavam roupas brancas, compridas, e meio que flutuavam no ar, uma coisa muito estranha. No entanto, quanto mais eu fui aprendendo sobre Jesus e sobre santidade, santidade e santo se tornou uma coisa muito próxima de nós. Ou seja, sim, nós somos chamados a viver como santos. Nós somos chamados a viver em santidade. Santidade não é essa coisa estranha, distante, maluca, alienada. Então eu comecei a fazer uma lista aqui do que não é santidade. Depois eu vou falar o que é, tá? E comecei a colocar assim, primeiro, santidade não é autocondenação. Eu sou um pecador, eu sou um miserável, eu não presto, eu não valho nada. Embora exista alguma verdade nisso, isso não é santidade ainda. Isso aqui, durante a Idade Média, na igreja cristã, gerou o que eles chamavam do flagelo ritual. Então, algumas ordens em mosteiros e coisas assim, praticavam, chegavam um dia da semana, em geral na sexta-feira, e os monges se chicoteavam, porque eles eram muito pecadores. Embora é verdade que eles fossem muito pecadores, santidade não tem nada a ver com isso. Na verdade, eu diria que santidade não é autocondenação, mas inclui arrependimento, que parece autocondenação, mas não é a mesma coisa. Autocondenação é você ficar aqui, eu não presto, eu não presto. Arrependimento é você falar, esse caminho que eu estou trilhando não presta, eu vou deixar esse caminho. O arrependimento inclui você deixar isso. Enquanto você fica aqui só dizendo, eu sou uma pessoa amarga, eu não perdoo, eu sou muito mal, e não sair daqui ainda não é arrependimento. É só autocondenação. E isso definitivamente não é santidade. Santidade não é ser estranho, mas é sim ser diferente. Por que eu falo de estranho? Porque tem algumas pessoas que, para dizerem que não são do mundo, começam a fazer coisas estranhas. E eu respeito a fé desses irmãos e irmãs, mas aquelas irmãs que usam o cabelo aqui embaixo, assim. Por quê? Porque santidade é não cortar cabelo. Gente, isso é ser estranho, não é ser santo. Né? Pessoas que não usam jamais nenhuma maquiagem, porque maquiagem é do mundo. Tá, mas espera aí, né? Existem exageros, mas não é bem assim. Ou seja, santidade não é só ser diferente para ser diferente, mas é ser diferente porque há algo diferente no nosso coração. Santidade também não é distância de pecadores. Curiosamente, mais distância do pecado. Curiosamente, Jesus, quando andou na terra, havia os fariseus, que eram os religiosos judeus mais conservadores, mais radicais, e eles definiam santidade por distância de pecador. Então, se tinha alguém que era pecador, eu não vou nem chegar perto para não ser contaminado, como se o pecado viesse de fora para dentro. Jesus praticava uma santidade radicalmente diferente. Ele andava perto das pessoas, porque ele entendia que santidade vinha do coração. Não era algo que vinha de fora para dentro, mas vinha de dentro para fora. Então, santidade não é você ficar longe de pecador. Às vezes nós precisamos ficar longe de pecadores, porque o estilo de vida deles nos leva a pecar com eles. Mas o problema não são eles, é o pecado.
Então, santidade não é distância de pecador, mas é distância do pecado especificamente. Por fim, santidade não é uma experiência mística. Em algumas igrejas, alguns irmãos entendem que santidade é quando a pessoa tem uma visão, fala em línguas, cai no chão e tem uma série de experiências místicas, sobrenaturais. Embora essas experiências podem ser válidas em alguns momentos, santidade não é uma experiência mística, embora ela seja sobrenatural. Santidade exige a própria presença do Espírito Santo na nossa vida, transformando aquilo que nós somos, aquilo que nós fazemos, aquilo que nós pensamos. Então, santidade é sim sobrenatural, mas não é uma experiência única que vai gerar isso. Se isso é verdade, então, o que é santidade? Falei que não era isso, e eu peguei várias expressões aqui. A primeira delas é amar o que Deus ama. Acho que essa é uma das que mais representa o conceito de santidade, porque amar o que Deus ama significa eu estar em sintonia com a pessoa de Deus. E se eu amo o que Ele ama, eu também abomino o que Ele abomina. Ou seja, a opinião de Deus é a opinião que está no meu coração. Eu falo, Deus, o que o Senhor ama é o mais importante. Aquilo que o Senhor não gosta, eu também não gosto. Isso é santidade. Isso é você se separar do mundo, da sua vida e se dedicar a Deus. E entrar em tal sintonia com Deus que você começa a concordar com Ele em tudo que Ele gosta, em tudo que Ele ama. Além disso, a santidade é ter fome e sede de ser justo. Eu comecei colocando fome e sede de justiça, mas as pessoas podem entender que é fome e sede de justiça lá fora. E as bem-aventuranças dizem que é fome e sede de justiça aqui dentro. Ou seja, é fome e sede de ser justo, de viver de uma forma justa. Eu não sei quantos aqui passaram fome. A maioria de nós nunca passou fome. O máximo que você fez foi perder 1, 2 refeições e deu vontade de comer. As pessoas que passam por fome dizem que dói, é dor, não é assim, ai que vontade de comer, dói o estômago. A coisa começa, o próprio corpo começa a consumir as energias que você tem no corpo. Existe um abatimento, existe uma autofagia, na verdade. O estômago começa a devorar a si mesmo, uma coisa bem, bem estranha, extremamente dolorida. Já imaginou? Pensa comigo. Se você tem fome de viver para Deus, assim, você acorda de manhã e fala, Deus, eu quero viver para Ti. Hoje eu quero estar sintonizado contigo, quero fazer Tua vontade, quero ter os Teus pensamentos e quero, sabe, aquela vontade. Mas a gente é assim, Leo, se der para eu ser justo hoje vai ser legal, né? Aí tu faz um ato de justiça e fala, mais que baita cristão que eu sou, que barbaridade, olha só, fui lá e eu dei uma esmola, mas eu sou muito bom. Gente, isso não é fome e sede de justiça, isso é, sei lá, é comer um Kinder Ovo que o outro comprou ali para a esposa. Não de R$75, aí também é muito. Outra coisa que é santidade é permanecer em Cristo, não só no momento da adoração, ou no momento do pequeno grupo, ou no momento de oração, no momento devocional, mas é permanecer em Cristo no meu trabalho, na minha família, no trânsito, numa discussão, quando você está discutindo ou com a esposa, ou com o filho, ou com mais alguém, permanecer em Cristo é você falar, Jesus Cristo está aqui comigo, e você ter consciência disso, e você talvez não falar algumas coisas que você até tem vontade de falar, porque Jesus está presente, é você conseguir se segurar, é você sentir, puxa, eu vivo com Cristo, Cristo está comigo, eu estou em Cristo, Ele está em mim, eu não vou viver como eu viveria se não fosse a presença dEle. Santidade é permanecer na presença de Cristo. Por fim, santidade é uma vida de vitória sobre o pecado, o que não quer dizer que eu cesso de pecar. Gostaria, mas não é verdade. Mas quer dizer que o pecado não é a característica, a marca da minha vida. Eu sou um santo que peca, às vezes, e peço perdão e volto, e peco e peço perdão e volto. Não é aquele cristão que eu sou cristão, mas eu vivo pecando o tempo todo.
Porque muitos de nós temos essa síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, vou ser sempre assim, e vou ficar nessa coisa. Eu peco mesmo, mas não tem jeito, porque eu sou pecador, que meu pai era um homem furioso, meu avô era um homem furioso, meu bisavô era um homem furioso, eu sou um furioso. É da nossa família. Gente, o nome disso é pecado. E santidade significa que eu vou lutar contra essa tendência que vem e que muitas vezes nos domina, e eu vou ter uma vida de vitória contra esse pecado. E, em geral, aquele pecado que toca mais a nossa vida, né? Aquele pecado que nos domina. Ou seja, eu peco, mas não é a regra, é a exceção. Isso é santidade. Eu queria ter mais uma definição aqui, que é a diferença entre santificação, santidade, e justificação, ser considerado justo. Porque, embora os dois tenham a ver com a nossa salvação, a justificação é um ato instantâneo. No momento que você aceita Jesus, se arrepende da sua vida de pecado, Deus olha para ti, por meio da pessoa de Jesus, e vê alguém absolutamente justo, sem pecado. Deus não é burro, não é cego. Ele sabe que tem pecado. Mas como você clamou pelo nome de Jesus e falou, eu quero, Senhor Jesus, que o teu sangue pague pelos meus pecados, é como se você foi revestido de Cristo. E Deus olha a justiça de Cristo em você. E Deus fala, 100% justo. Não por mérito seu, mas por mérito de Cristo. E isso acontece instantaneamente. Não só isso, mas você passa por uma regeneração, você nasce de novo. O Espírito Santo de Deus entra na sua vida e utiliza. Vamos imaginar que você resolve jogar tênis. Dudu está por aí, não? Dudu, isso, jogador de tênis. Vamos dizer que eu falo, eu aqui com 57 anos, resolvi que eu vou ser um jogador de tênis. E como eu gosto de ler, eu vou lá e eu leio todos os livros sobre tênis. E assisto todos os filmes de tênis. E vejo todos os vídeos de tênis. Aí desafio o Dudu para uma partida. O que você acha que vai acontecer? Eu não vou nem acertar a bolinha, vai ser uma catástrofe. Eu vou tropeçar. Daí eu falo, já sei, eu preciso de alguém que me treine. Aí eu tento treinar. Gente, não vai funcionar. Mas vamos supor que fosse possível um jogador, vou abusar, tá, Dudu? Um jogador profissional, um cara que é um gênio aí do tênis. Esse cara tomar o meu corpo e trazer, assim, ele entrar dentro de mim e usar o meu corpo. Aí eu consigo jogar. Isso é o que acontece na regeneração. Não só Deus olha e me vê na pessoa de Jesus, mas o Espírito Santo entra dentro de mim e ele se dispõe a jogar o jogo por mim. E ele sabe jogar. Eu só ouvi falar como é que joga. Ele sabe. O duro é eu deixar ele jogar, né? Que às vezes o Espírito Santo entra dentro de mim e eu falo, legal, fica aí no cantinho que eu vou levando a minha vida. Agora, justificação, regeneração são instantâneas. Santificação é outra história. Santificação é o processo de transformação para que eu alinhe a minha vontade à vontade de Deus. É eu deixar esse jogador que entrou dentro de mim, o Espírito Santo, realmente ter controle da minha vida. Aprender a jogar como ele joga. Deixá-lo dominar a minha vida. Deixá-lo conduzir a minha vida. Eu coloquei da seguinte maneira. Santidade é um processo. Ninguém vira santo da noite para o dia. No entanto, você vira justo da noite para o dia. Quer ver uma coisa engraçada? A Bíblia fala em vários lugares, sede santos, sejam santos. Em nenhum lugar a Bíblia fala, seja justo. Porque não está na nossa capacidade ser justo. A santidade é consequência de uma causa. Qual foi a causa? A causa é a minha justificação. Eu fui considerado justo por Jesus, por isso eu posso viver uma vida de santidade. Não é a santidade que me leva à justificação, mas é o fato de eu ter sido justificado que me permite crescer em santidade. Santidade, ela tem a minha participação e isso é importante. Quando eu falo de justificação, ela é inteiramente obra de Cristo. Eu só tenho que falar, Senhor Jesus, eu aceito e
automaticamente eu sou regenerado, eu sou transformado, eu sou considerado justo. O sangue de Jesus cobre todos os meus pecados. Isso é automático, eu só tenho que aceitar. Quando eu falo de santidade, inclui a minha participação. E a Bíblia fala isso de várias maneiras, né? Deixem morrer a natureza terrena de vocês. Sejam santos. Mantenham a cabeça nas coisas lá de cima, não nas coisas da terra. Neguem-se a si mesmo. Morra para si mesmo. Tome a sua cruz. Tem várias palavras e instruções que dizem que santidade depende da minha vida, depende da tua vida. Nós vamos participar de santidade. Por isso que se você falar, estou salvo, vou para o céu, vou só esperar Deus me santificar e não fizer nada, você não vai crescer em santificação. Por fim, isso aqui é interessante, santidade é algo evidente, dá para ver. Você vê a pessoa se transformar, não vê? A pessoa que mentia, deixa de mentir. A pessoa que era irada, deixa de ser irado. A pessoa que era egoísta, se torna amorosa. A pessoa que tinha um vício, seja de drogas, de sexo, de pornografia, está liberto disso. Existe uma evidente transformação. Já a justificação, ela é secreta. A não ser que tu tenha uma cópia do livro da vida. Por isso que não dá para a gente dizer, está salvo, não está salvo. Você não é salvo. Eu não posso dizer isso. Por quê? Porque isso é entre a pessoa e Deus. Agora, a santificação eu vejo. Se alguém diz, não, eu ando com Deus, mas eu não amo ninguém, eu sou egoísta, eu vivo do meu jeito, eu digo, olha, se tu é salvo ou não, eu não sei. Mas que você não está andando com Deus, isso eu vejo. Tendo falado tudo isso, por que nós falamos de santidade na família? Tem um cântico... E, na verdade, um verso, em Josué 24:15. O povo de Israel está para entrar na terra prometida, e Josué desafia o povo de Israel e fala, escolham quem vocês vão servir. Vocês vão servir outros deuses ou ao nosso Senhor. Mas eu e a minha casa, ou eu e minha família, na versão que nós usamos, serviremos ao Senhor. E quando eu digo isso, eu e minha família serviremos ao Senhor, como pai, o meu coração fica apertado. Porque o fato é o seguinte, quem de nós pode garantir que os nossos filhos vão servir ao Senhor? Quem de nós diz, não, porque eu vou servir, meus filhos vão servir ao Senhor? Você pode orar ao Senhor, existem muitas promessas para quem cria os filhos nos caminhos do Senhor, mas garantir tu não pode. E isso gera em nós, em muitos de nós, um sentimento de culpa. Mas eu queria falar aqui de responsabilidade e de limitações. Nós somos responsáveis por criar os nossos filhos nos caminhos do Senhor. Nós somos responsáveis por gerar e trazer santidade na nossa família. Nós somos responsáveis por instrução, por correção, por disciplina. Mas nós temos uma limitação, que é o fato que Deus garante o livre-arbítrio. E os nossos filhos, quando crescerem, vão ter, já têm desde pequenos, né, o livre-arbítrio. E eles vão escolher se eles vão seguir a Deus ou não. Então isso gera para nós uma situação difícil. E eu sei de não poucos pais cristãos que, sinceramente, tiveram vidas, ao meu ver, exemplares como pais. Eu não vejo nada de errado que eles fizeram como pais. E tem uns filhos, me perdoem, que são uns trastes. São filhos desobedientes, são rebeldes, são ímpios, são maus. Todos somos maus, mas tem alguns que entram na fila 2 vezes. É constrangedor. Assim como eu conheço pais que, sinceramente, aí o pai que é um traste. Sabe, pais que se separaram muito cedo e são dependentes químicos e têm uma vida toda desregrada, e têm filhos que seguem a Deus, são fiéis, tomaram decisões, alinharam sua vida, são modelos de vida. Então, o que eu quero dizer? É trazer um pouco de esperança e de responsabilidade para as nossas famílias quando eu falo de santidade na família. Eu quero dizer de 2 coisas que eu acho que são nossas responsabilidades. Eu chamo de responsabilidade
rumo e ambiente. Rumo e ambiente. O rumo é a direção na qual a minha família vai, porque eu vou conduzir minha família nessa direção. Ambiente é o que gera, como é que eu conduzo a minha família naquela direção. Então vamos olhar comigo duas passagens. A primeira delas, rumo. 1 Pedro, capítulo 1, versos 13 a 16. 1 Pedro, capítulo 1, de 13 a 16. E nós lemos assim: portanto, estejam com a mente preparada, prontos para agir, estejam alertas e coloquem toda a esperança na graça que lhes será dada por Jesus Cristo, quando Jesus Cristo for revelado. Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Primeira recomendação diz assim: estejam com a mente preparada, estejam alertas. Eu quero dizer, talvez mais para os homens. Para nós, homens, é muito fácil a gente entrar naquela caixinha nossa, caixinha do nada, ou qualquer outra caixinha, e desligar do mundo à nossa volta. Tem dias que eu chego do escritório assim, eu chego em casa e a Ana Paula quer me contar várias coisas que aconteceram, várias preocupações que ela tem, e se eu não me cuidar, eu vou, assim, na minha cabeça eu vou lá e desligo a Ana Paula. Não faço isso não, tá, amor? Só de vez em quando. Mas é a tendência, por quê? Porque eu não quero pensar nisso. Eu brinco que o meu neurônio está ocupado, eu só tenho né? Ela tem milhares, eu tenho um só. Então, ou ele recebe informação, ou ele trata da informação. E aí ela quer trazer mais coisa, eu falo, para, eu não aguento, segura. E com isso, muitas vezes, nós homens temos uma forte tendência de sermos omissos. E a palavra fala, tenham a mente preparada, estejam dispostos, estejam alertas, olhem, estejam atentos. Eu sei que tem homens que têm mais, outros que têm menos dificuldade com isso. Mulheres também, é claro. Mas, em geral, a mulher, pelo próprio modo como Deus a criou, ela tem um radar mais ligado. E ela está mais alerta para o que está acontecendo ao seu redor. Então, a primeira palavra que eu vejo aqui é essa. Estejam alertas, estejam preparados. E segunda palavra, a nossa esperança não é na nossa grande habilidade, mas esperança na graça de Jesus. Quando nossos filhos lutam com algum pecado, a nossa esperança não é vou dar uma instrução que ele vai entender. Gente, a nossa esperança tem que ser assim, vou dar uma instrução que ele vai se quebrantar e clamar a Jesus, e o poder de Jesus vai transformar a vida dele. Porque as coisas mais sérias são só assim. As coisas que são resolvidas só com instrução, essas são muito fáceis, gente. Essa qualquer um resolve. É só pegar um livro de autoajuda. Mas aquelas lutas interiores mais profundas, é só com o poder de Jesus, só com a ação do Espírito Santo. Então, esperança na graça que Deus vai derramar. A outra palavra que ele diz é, não se deixem amoldar. E aqui eu quero falar com vocês com um pouco mais de cuidado. O mundo faz pressão em cima de nós o tempo todo. O pessoal já brinca comigo várias vezes. Antes eu falava mal das novelas. Agora o pessoal não assiste mais novelas, assiste as séries de TV. Que é a mesma porcaria. Tá? Quer dizer que não pode assistir? Não, quer dizer que tem que assistir com critério. Se não assistir, melhor ainda. Tá? Mas se tem que assistir, tá, tudo bem. Mas tenha critério, porque as séries ou as novelas, elas moldam. Elas são estratégias para moldar a sua cabeça. Para dizer o seguinte, homens, sejam fortes, não se dobrem, sejam rigorosos, sejam poderosos, tomem decisão e lutem contra tudo e contra todos para chegar no seu objetivo. Isso parece legal, né? Cadê o quebrantamento? Cadê a dependência de Deus? Cadê a humilhação? Mulheres, sejam sensuais, sejam maquinadoras, manipuladoras, não deixem o homem te controlar. Faz de conta que ele controla, mas no fundo quem manda é você.
Eu vejo o tempo todo. E nós sofremos essa pressão e começamos a nos amoldar. E isso pega ainda mais quando eu vejo pais na relação dele com os filhos. Então, eu já mencionei isso uma vez, mas às vezes eu pergunto para um pai, como é que está o seu filho? Está muito bem. Olha, até primeiro na faculdade, conseguiu um empregão, está aí com a promessa de ir para o exterior, está muito bem, comprou um carro, tá? Eu falo, tá, e a vida espiritual dele? Ah, não, ele não vai na igreja, ele está longe. Né? Como é que ele está muito bem? Em que critério que ele está muito bem? Mas nos padrões do mundo, o cara está bombando, está ótimo, maravilhoso, está rico, poderoso, bem-sucedido, uma tremenda carreira. Que mais eu quero? Eu quero ele seguindo a Jesus. Do lado feminino, que pega com muita frequência, é a sensualidade. E eu vejo isso de várias maneiras. E me choca quando às vezes eu vejo postado em Facebook, que é uma coisa maravilhosa, Facebook, né? Meninas que têm 12, 13, 14 anos, se vestem como se tivessem 30 e tivessem 50 anos de quilometragem. Elas se vestem de um jeito sensual, algumas vêm embaladas a vácuo, né? Assim, aquele vestido que não sei como é que entrou, é 2, 3 números menores. E sabe o que mais me choca? Elas fazem aquelas poses sensuais, que eu não sei fazer, mas você imagina aí, tá? Elas fazem aquelas poses, tiram a foto, né? O selfie, ou alguém tira uma foto. O que mais me choca é que elas põem isso, meninas da igreja, põem isso lá no Facebook, e embaixo vem várias mulheres da igreja dizendo, lindona, gata, maravilhosa. E eu digo, em que critério que você está falando? O que você está falando? Elas são lindas, deslumbrantes, não tenho a menor dúvida disso, tá? Mas como assim? Como assim? Porque eu sei que as mulheres um pouco mais maduras sabem disso, e todos os homens sabem disso. Os rapazes, quando olham para essas meninas, elas são atraentes, não tenho a menor dúvida. Mas eles não estão pensando assim, puxa, eu quero bater um papo com ela. Não é um papo que eles querem. Puxa, eu gostaria de desenvolver um relacionamento saudável para nós termos um momento juntos diante do Senhor, compartilhar a palavra e orar. Não é isso que ele está pensando. Ou seja, nós estamos objetificando essas meninas e dizendo, que legal, muito bem. Como? Porque nós nos deixamos amoldar pelo padrão do mundo. Não tenho problema com a beleza das meninas, fico muito feliz com isso. Não tenho problema delas se vestirem bem. Mas, gente, nós, nas nossas famílias, temos que traçar um rumo e dizer, olha, é para cá que nós estamos caminhando. E o que a palavra nos fala é claro, ela fala assim, sejam santos. Sejam santos. Sabe, tracem esse caminho e caminhem nessa direção. Ah, mas nós vamos errar muito. É claro que nós vamos errar. Mas esse é o rumo. Esse é o padrão. Infelizmente, como pais, nós abdicamos muitas vezes nas nossas famílias de um padrão de santidade. E abdicamos porque a gente tem medo, a gente fica intimidado pelos próprios filhos. Deixa eu avançar um pouquinho mais. Se isso é rumo, a próxima palavra que eu quero falar é sobre ambiente. Olha comigo volta comigo até 2 Timóteo, capítulo 2, verso 24. Nessa passagem, o apóstolo Paulo está instruindo Timóteo, que é um jovem pastor, sobre como ele deve lidar com as pessoas que resistem. E eu escolhi essa passagem para nós olharmos essa questão do ambiente em casa, porque eu acho que ela nos traz muita instrução. Eu vou ler os versos 24 e 25. E diz assim, ao servo do Senhor não convém brigar, mas sim ser amável para com todos, apto para ensinar, paciente, deve corrigir com mansidão os que se opõem, na esperança que Deus lhes conceda o arrependimento, levando-os ao conhecimento da verdade. Verso 26 diz para que eles se livrem da armadilha do diabo. Mas a primeira coisa que eu quero dizer que deveria ser o ambiente que nós geramos em nossos lares é que nós temos que ser amáveis e prontos para ensinar.
amáveis e capazes de explicar para os nossos filhos por que isso deve ser desse jeito e não daquele. E isso dá um trabalho danado. Ou seja, a gente tem que investir tempo, a gente tem que parar, tem que explicar, tem que ouvir, tem que... Não é ficar naquela roda viva de se perder na discussão. Ao mesmo tempo, de modo geral, a resposta de é porque eu disse que é, tem muito pouco impacto. Pode até ser verdade, mas tem muito pouco impacto. Então, nós somos chamados a traçar um rumo e falar, santidade é para cá. Mas, filho, eu te amo, deixa eu te mostrar por que é para lá. Deixa eu te explicar por que as coisas são assim. Quando eu falo de nós traçarmos um rumo de santidade, eu não estou falando de autoritarismo no lar, inclusive porque não funciona. Não funciona. Hoje em dia, se você tentar ser autoritário com seus filhos, você vai perder os seus filhos. Ah, mas eles estarão errados. Sim, e você perde seus filhos. A primeira palavra é essa, amáveis e prontos para ensinar. Mas logo em seguida, o apóstolo Paulo diz que nós devemos corrigir com mansidão. E a palavra corrigir é disciplinar, é castigar, se necessário. Não é correção do tipo, olha para lá, não. Vem comigo, é puxar, o que inclui, volta e meia, algum tipo de restrição e até de castigo, de disciplina. Então, no entanto, essa disciplina deve ser feita com mansidão. Mas deve ser feita. O que eu vejo com muita frequência, e vejo aqui no nosso com de criança, Elisa me corrige depois se eu estiver errado, são crianças que não respeitam os professores na salinha, e aí quando os pais chegam, os professores falam, fica pior ainda, porque eles não respeitam os pais também. E eu não estou falando de crianças de 15 anos, eu estou falando de crianças de 3, 4 anos, que diz respeito ao professor, e o professor fala, bom, quando o pai chegar, vamos ver. Aí o pai chega, o desrespeito aumenta. Gente, nós temos que estabelecer limites com mansidão. Não sacrifique a disciplina pela paz. Eu sei que é uma tentação grande, certamente eu caí nisso muitas vezes. Não vou comprar essa briga porque a gente tem um tempo de paz. Você está semeando tumulto ali na frente. Tu vai colher tempestade ali na frente. Eu digo isso para mim também, tá? Mas por que tem que ser feito com mansidão? Por que tem que ser amável? Porque, na verdade, gente, quem concede arrependimento não é você nem eu. Nós não conseguimos fazer alguém se arrepender. Quem concede arrependimento é Deus. Então eu tenho que corrigir, eu tenho que ensinar, eu tenho que ser amável e eu tenho que orar profundamente pela minha família. Porque é Deus que quebranta o coração. No braço você não quebranta coração. Você até quebra a pessoa, mas não quebranta o coração. Não traz humildade, não traz quebrantamento. Deus é aquele que pode trazer o arrependimento e só Ele. Não só isso, mas Deus é aquele, porque é Deus que traz arrependimento e é Deus que conduz ao conhecimento da verdade. E esse conhecimento não é intelectual, é a experiência da verdade. O local inicial de santidade não é a igreja, mas é a família. Nós, como igreja, queremos ser um local de santidade. Local, não estou falando o espaço físico, mas um contexto de santidade. Nós queremos promover a santidade, nós queremos ajudar na santidade. Mas, queridos, santidade ela tem que nascer na família. E eu oro constantemente, não só por meus filhos, mas pelos pais e pelas famílias da Conde. Porque esse é um desafio tremendo. E eu acredito de verdade que Satanás tem uma estratégia correndo no mundo que é a desconstrução da família tradicional. Vou te traduzir o que é isso. É criar uma família onde cada um manda em si mesmo, onde ninguém tem autoridade, onde a criança manda tanto quanto o pai. Essa é uma proposta que está correndo. E é contra isso que nós nos batemos o tempo todo.
Não sei como é que está a situação na sua casa. Nós vimos aqui um teatrinho, né? Uma brincadeira ilustrando. Se você olhar com cuidado, provavelmente algumas dessas coisas acontecem, não bem assim, mas acontecem na sua casa. E talvez tu não possa fazer nada. Eu não quero colocar peso sobre os pais, mas eu quero chamar vocês a, junto comigo, assumirmos um compromisso de estabelecer um rumo de santidade em casa e um ambiente de amor e correção. Nós precisamos assumir esse compromisso. Vocês, jovens, que talvez ainda não estejam nem namorando, nem casados, estabeleçam isso para a vida de vocês. Entendam que esse é o chamado de vocês. A Bíblia fala várias vezes, no meio de uma geração corrupta. E que estabelecer santidade, incentivar a santidade, não está na força da nossa mão. Isso vem de Deus. Mas é na força da nossa mão sermos modelos, se habitados pelo Espírito Santo. Está dentro da nossa responsabilidade estabelecermos um rumo em nossas famílias. E está dentro da nossa responsabilidade criar um ambiente de amor e correção em casa. Se você tiver à vontade, eu vou me ajoelhar daqui a pouco e eu vou querer orar por nossas famílias e por nossos pais e nossos filhos. Se você tiver à vontade, ajoelha comigo. Vamos entregar isso a Deus. Senhor nosso Deus, mais uma vez eu me coloco de joelhos na Tua presença, Pai. Reconhecendo que Tu és o Senhor, não só de nossas vidas, mas de nossas famílias. E assim como o Senhor nos resgata das trevas e nos declara justos, o Senhor também nos chama a uma caminhada em santidade. Então eu quero rogar que nós possamos estar combatendo esse bom combate junto contigo, Pai, como famílias. Que como pais nós possamos estar criando nossos filhos na disciplina do Senhor, não irritando-os, mas ao mesmo tempo traçando um rumo, Pai, apontando uma direção, corrigindo com amor, mas corrigindo e amando ao mesmo tempo. Pai, eu quero rogar que nossas famílias sejam famílias onde o Teu amor reina, a Tua disciplina reina, onde a santidade encontra raízes. Vem ministrar no coração de cada família aqui representada, Pai. Tenho certeza que a paz desanimados, a ponto de desistir. Pai, encoraja esses corações. Anima esses corações, Pai. Não na força do Seu poder, não a cobrarem de si mesmos respostas, mas estabelecerem rumos e ambiente. Pai, quebranta os jovens que estão na nossa comunidade, para que eles sejam exemplos de santidade no lar também. Que eles sejam bênção para seus pais e alegria para seus pais, e não motivo de tristeza. Pai, dá-nos o privilégio de, como comunidade cristã, como família de Deus, viver e promover a Tua santidade. Isso é o que nós pedimos, é o que nós agradecemos, no precioso nome de Jesus Cristo. Amém.